Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, torcedor vascaíno ligado aqui no Acorda Vascaíno nessa manhã de quinta-feira, depois de tudo que aconteceu lá em São Januário. O Vasco perde mais um jogo, perdeu para o Bahia por 1-0, jogando em casa pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, com esse resultado, o Vasco já inicia a competição na zona de rebaixamento. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascaíno, pedindo demais para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante, compartilhe para chegar a outros vascaínos, é só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para bater um papo, trocar uma ideia, porque esse Acorda Vascaíno é com essa intenção, de fazer você refletir, de ter uma opinião. Se você concorda ou discorda, fica à vontade. Mas sempre aqui com muita tranquilidade, eu, Flávio, Jean, Cerdeira, a gente está sempre aqui para bater um papo e trazer aqui a nossa opinião. E antes de começar aqui, trazer as opiniões aqui, a minha opinião em relação ao jogo de ontem, trazer para vocês aqui o recado da 7kBet. A 7kBet é a sua bet de verdade. Salve, torcedor, aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas, super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro, do jeito que o vascaíno merece, mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela, faça o seu cadastro gratuito e descubra o mundo da 7kBet, a sua bet de verdade. Inclusive, vou deixar aqui na tela, durante todo esse Acorda Vascaíno, o QR Code da 7kBet e também aqui em cima do Live Pix, onde você pode fazer a sua contribuição para o canal Atenção Vascaínos. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho desse jogo. Ontem o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0. Gol de Luciano Juba na primeira etapa. O Vasco até não estava tão mal assim no jogo, não, muito pelo contrário, estava bem no jogo, criando algumas oportunidades. Felipe Coutinho teve uma bola na cara do gol para poder fazer 1-0, acabou desperdiçando, teve outras oportunidades, mas enfim, num escanteio cobrado pela direita, o Everton Ribeiro fez uma fatiada ali da entrada da área, sozinho. Luciano Juba chegou e chutou no cantinho, fazendo o Bahia 1-0. O Vasco buscou o empate, tentou algumas oportunidades, mas não conseguiu. Técnico Fernando Diniz, no segundo tempo, fez algumas mudanças inacreditáveis, demorou a colocar alguns jogadores, por exemplo, como o Rojas, foi entrar apenas aos 37 minutos, demorou para tirar o Felipe Coutinho, enfim, algumas daquelas mudanças que a gente já conhece do técnico Fernando Diniz. O que eu quero deixar aqui nesse Acorda Vascaíno, na minha opinião, é a seguinte: até falei sobre isso no pós-jogo ontem com o Flávio, com o Cerdeira e com também o nosso Jean Faísca. Me parece que o Vasco errou na questão do planejamento para esse Campeonato Carioca, para esse início de temporada. O técnico Fernando Diniz, com as suas teimosias, as suas tendências de colocar sempre o mesmo time, de não
poupar ninguém, de querer que os jogadores joguem mais do que descansem, ele acabou fazendo o seguinte: jogo contra o Botafogo, um gramado do jeito que estava, com a chuva que estava, o time não precisava ter jogado com o time completo, mas ele mesmo assim deixou o time completo por vários minutos jogando com seus principais jogadores. O Andrés Gomes estava exausto e no final do jogo de ontem era claro e nítido que o Andrés Gomes também estava sentindo esse desgaste dos últimos jogos. Isso para mim é falta de planejamento. O Vasco só teve uma partida que colocou a maioria dos reservas para jogar, que foi contra o Nova Iguaçu, jogando em São Januário. Sendo que aquele jogo, o próprio Andrés Gomes, que estava no banco, também entrou naquela partida. Ou seja, o Andrés Gomes jogou todas as 9 partidas do Vasco. São 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aproveitamento muito ruim do técnico Fernando Diniz à frente do Vasco nesse ano de 2026. Se você colocar os números, então, com globais de Campeonato Brasileiro, da segunda passagem dele do Vasco, são ainda piores. E ontem, na coletiva de imprensa, uma cena lamentável, né? Meu parceiro Joel Silva, lá do Colina em Foco, fez uma pergunta completamente pertinente, super tranquila, educado, só colocando os números do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz acusar o Joel Silva de que está torcendo contra, porque faz uma pergunta pertinente. Fernando Diniz, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. E olha, sobre o treinador do Vasco, independente se você quer ele fora ou não, eu não vou nem levantar essa situação aqui, porque, em princípio, ele vai ser o técnico do Vasco para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, quartas de final do Campeonato Carioca. O que eu quero deixar claro aqui é que, para mim, tá um clima muito pesado, tá um clima tenso, não tá legal, o ambiente do Vasco não está bom, os jogadores do Vasco se cobrando. O primeiro erro que teve ontem no jogo, já teve reclamação do Fernando Diniz, e isso é o nosso comandante. Se você tem um comandante que toda hora, todo momento, passa a mão na cabeça, um cara desesperado, não sei o que, qualquer reclamação, ele exagera nos gritos, nas chamadas dos jogadores, mas futebol é assim mesmo, futebol não se faz com por favor, dá licença, não é isso, mas ele mostra uma intranquilidade, uma instabilidade no comando ali de quem está no gramado, que passa para o grupo, que já está pressionado por conta dos resultados, está pressionado por não ter ganho a Copa do Brasil ano passado, e isso dá intranquilidade para os jogadores. E aí, por exemplo, você vai ver os números. O Vasco deu 70 chutes ao gol nos últimos 4 jogos, mas a bola não entrou. Por que a bola não entra? Falta de confiança, falta de tranquilidade. Para mim, é reflexo do comando que hoje o Vasco tem com o técnico Fernando Diniz, que é um cara inquieto, é um cara instável, um cara aparentemente que não consegue se controlar na beira do gramado, e isso passa para os jogadores. Você já viu algum jogador do Vasco leve, tranquilo para poder jogar, tirando o Andrés Gomes, que é um jogador completamente fora da casinha, e que bom, né? Porque hoje é um dos jogadores mais importantes, se é o principal jogador do Vasco, porque os demais, você vê claramente que tem uma tensão. Até o Flávio brincou que o Felipe Coutinho, o Piton e o Nuno Moreira parecem aqueles caras que vão desarmar bomba, né? De tão tensão que eles estão jogando nas partidas. É mais ou menos isso. E essa, para mim, essa intranquilidade dos jogadores, essa falta de pontaria, essa, por exemplo, de chutar qualquer bola do gol de qualquer momento para poder tentar fazer gols, para mim, passa muito por conta do comando estável do técnico Fernando Diniz. E aí é parte para a direção do Vasco. E aí, direção do Vasco, o que vocês vão fazer? O planejamento foi ruim. Quem assinou esse planejamento é só a comissão técnica? Tem dedo também da direção de futebol do Vasco, diretor técnico, diretor executivo, CEO da SAF? Quem também vai responder sobre isso? Porque a situação está bem complicada. O Fernando Diniz, como disse o próprio Edmar na coletiva de apresentação do Cuiabá e do Spinelli, disse que ele está tranquilo no cargo, vai ficar ali, o Vasco não pensa em nenhuma possibilidade de demitir o Fernando Diniz. E agora, com esses resultados que estão começando a acontecer em 2026, em 2025 a gente passou um sufoco no Campeonato Brasileiro, suou para se salvar na última rodada. Mas chegou na semifinal da Copa do Brasil, a gente sabe como, né? Com o Léo Jardim pegando pênalti, com o Verratti fazendo gol no final do partida contra o Fluminense. Enfim, eu acho que, por exemplo, a derrota na final da Copa do Brasil, ao meu ver, tem muita participação do próprio Fernando Diniz, que fez uma péssima escolha ali na final. O Corinthians praticamente não jogou nada e mesmo assim o Vasco perdeu, muito também por conta do trabalho que foi mal feito pelo técnico Fernando Diniz. E esse ano a situação está cada dia pior e mais problemática. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante aqui também no Acorda Vascaínos. Sua participação é importantíssima. Se você discordar de mim,
fica à vontade. Se você concordar, também comenta aqui embaixo. Sua participação sempre é muito importante. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Lembrando que daqui a pouco, mais ou menos ali 10h10, 10h20, estarei ao vivo no Bom Dia Gigante, falando muito sobre a derrota de ontem contra o Bahia e já projetando o próximo jogo, que será no sábado, sábado de carnaval, os embalos de sábado de carnaval à noite, em São Januário contra o Volta Redonda, jogo único, quartas de final do Campeonato Carioca. Escuta o que eu tô te falando. Vai ter gente que vai dizer o seguinte: o Vasco vai ganhar do Volta Redonda e fala assim, viu? Como vocês não têm paciência, estão pegando no pé do Diniz? Tem torcedor que é muito iludido. Pelo menos a maioria deles não é assim. A maioria deles está com um pensamento muito parecido com o que eu tô falando aqui. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quinta-feira. A gente se vê daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Valeu, um abraço. Fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!